Você ama o tarô, mas quando vai ler, trava. Hoje eu vou te mostrar por que que isso acontece e o que muda tudo. Então, assim, muita gente acha que o problema é a falta de estudo, é a falta de conhecimento, né? Ou que precisa decorar mais o significado das cartas. Aí que está o grande problema, né? Porque não basta você estudar. E ao contrário, quando você tenta decorar as cartas, tem mais risco ainda de você esquecer. Porque o bloqueio não vem pela falta de conhecimento, é justamente pelo medo de errar. Aquela coisa, aquilo que você bota atenção, aquilo cresce. Então, se você está com medo e você fica focando mais no medo, é mais disso que o universo vai trazer para você, né? Então, você quer tanto acertar que quando você está estudando, né, você esquece de confiar na sua intuição. E é justamente isso que está fazendo com que você erre aí nas suas leituras, né? Então, quantas vezes, né, você de repente não tirou uma carta, você sente uma coisa, mas você não confia porque você viu lá o significado da carta, não é exatamente aquilo, mas tem a ver sim, porque cada carta ela tem uma simbologia, né? Ela tem as imagens, né, para você justamente se conectar com aquelas imagens. Tem pessoas que preferem associar o tarô a arquétipos, a parte histórica do que representa, né, para ajudar a memorizar, né? Então, depois, às vezes pode ter acontecido de você realmente ter sentido algo, você desconfiou e você de repente fala: "Ah, será que é isso mesmo?" E aí você acabou duvidando da sua própria intuição. Então, esse é um grande erro que muitas pessoas cometem quando estão começando a fazer leituras aí de tarô, né. Esse é o ponto aonde a maioria trava, né, a dúvida entre o que você sente e o que você realmente aprendeu. E o tarô, ele não quer que você necessariamente acerte, e sim que você se conecte com as cartas, né? Então, porque toda carta ela é um reflexo do que você também tá sentindo naquele momento, entende? É o seu estado interior que tá lá, não é aquele significado bonitinho que você vê para você decorar. Então, a confiança, né? Ela fala com você quando você ouve a sua intuição. É claro que é importante você se conectar com o contexto da situação que você está analisando, né? Não adianta você se apegar aquelas palavras-chave e você tentar construir uma história em torno daquelas palavras-chave. Você precisa ter aquele temperinho, né? De se conectar com algo mais profundo. Então, as cartas, elas falam para você e não, perdão, as cartas, elas comunicam com você e não para você, né? Então, elas entendem o contexto mais profundo a respeito daquela situação. Então, eu peguei um exemplo aqui só para a gente poder contextualizar. Então, falando aqui do 4 de copas, o que que você sente quando você olha para essa carta, né? Então você vê aqui o meu tarô de gatinho, né? Ele tá olhando aqui para o chão, né? Meio que para o nada, né? Meio que chateado, meio abatido, tá insatisfeito. Então você tá vendo aqui que as taças elas estão no chão, mas uma tá aqui, né? Tá no ar. Né, que tem até uma mãozinha aqui segurando, só que ele nem tá olhando para essa taça, ou seja, ele tá olhando aquela coisa, ele tá olhando para o problema, ele não tá olhando para a solução, ele não tá olhando as coisas que ele conquistou, né? Então ele fica, o universo está oferecendo outra taça, ele não está olhando. Então, às vezes essa carta não vem para dizer que não tá, as coisas não estão acontecendo, e sim que você, às vezes, você pode estar exagerando, você não está enxergando aquilo que precisa ser enxergado naquele momento, né? Então, tá vendo aqui aquela pessoa que é muito negativa, ela não consegue enxergar, ela enxerga mais o copo vazio do que o copo cheio, né? Então, o 4 de copas também fala sobre isso. Às vezes fica esperando muito que as coisas aconteçam, mas se você olhar a situação com uma outra perspectiva, você vê que o universo está oferecendo uma outra oportunidade, entende? Então, eu também, né, no começo, eu duvidei muito de mim mesma quando eu estava lendo, né? Então, depois de um tempo, eu fui começar a entender que tem muitas coisas por trás da simbologia das cartas que vai além daquelas palavrinhas-chave que a gente tenta decorar no começo, né? Então, eu comecei a confiar mais naquilo que eu estava sentindo.
Não só, né, no que eu quando eu estava olhando para as cartas, sim pelo contexto da situação que eu estou analisando, seja para mim, seja para outra pessoa. Então foi isso que me ajudou a melhorar as leituras. Eu comecei a confiar mais no que eu estava lendo e confiar mais na minha intuição. Então, antes da próxima leitura, você pode fazer isso, pode fazer esse exercício, né? Você respira fundo, fecha os olhos, procura neutralizar a sua energia. Se você intuir, você pode acender uma vela, pode acender um incenso. Aí você fala, Súria, mas por que eu vou neutralizar a energia? Porque é o seguinte, se você está muito ansiosa ou ansioso, muito positivo, você vai o quê? Meio que sugestionar a leitura, né? E se você estiver muito negativa, a mesma coisa, você vai sugestionar para o negativo. Então, principalmente se você está lendo para uma outra pessoa, independente de ser uma pessoa que é conhecida ou é um cliente, né? De repente, uma pessoa que você não conhece, independente das situações, é importante você manter a sua energia neutra para você fazer uma leitura mais profunda, né? Uma leitura mais confiante, porque se você ficar muito sugestiva, você está muito positiva, você acaba vendo coisas que na verdade não é o que de fato pode vir a acontecer naquele momento. Então é importante você neutralizar a sua energia. E aí, como eu estou sugerindo aqui, você pode respirar fundo, acender uma vela. Você tem que encontrar a forma que fica mais adequada para você, né? E aí você pode, de repente, fazer uma afirmação para você: eu confio na mensagem que vier, eu me conecto com meus guias nesse momento, peço permissão para os meus guias para entrar em contato com a energia dessa pessoa, né, ou peço permissão para os guias dessa pessoa para trazer verdade para a leitura, que a pessoa esteja preparada para ouvir a verdade, né? Então, coloque a sua verdade nessa leitura, independente se é uma pessoa que você vai ler ou para você mesmo, né? Que você consiga trazer verdade para essa leitura, né? Então, é aquela coisa, uma simples intenção pode mudar completamente a leitura que você vai fazer, né? E aí, no meu curso Tarô Intuitivo Revelado, eu explico exatamente isso. Né? Eu ensino o passo a passo para você criar essa confiança, criar essa segurança, né? Para você fazer leituras mais eficazes, né? Você não sair daquele decoreba clássico e focar em se conectar de forma mais profunda com as cartas, né? E mesmo você sendo iniciante. Então você não precisa de nenhum pré-requisito para fazer meu curso, não, viu? É basta você querer aprender. Eu ensino do zero até o avançado, né? E você que está no momento sentindo um chamado, um despertar, né? Onde você está buscando autoconhecimento, às vezes você está buscando um propósito de vida, né? Você de repente quer ajudar outras pessoas, né? Usar essa ferramenta para ajudar outras pessoas, ou você que está buscando uma nova profissão, serve para qualquer uma dessas situações, tá? Então, para você se inscrever no meu curso, como é que você faz? Deixei aqui na descrição do vídeo o link para você entrar em contato com a minha equipe. Aí eles vão explicar todos os detalhes a respeito do curso, mas um detalhe importantíssimo: você entrando em contato ainda hoje, você vai ganhar o quê? Um cupom de desconto, é isso mesmo. Então toca aqui nesse link, entre em contato com a minha equipe e peça já o seu cupom de Halloween, tá legal? Gratidão e namastê!